Aleluias. Alguém pode aplaudir a Jesus nessa tarde? Alguém está a aplaudir o nome do Senhor nessa tarde? Glória a Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Falemos a palavra de Deus. Efésios capítulo 2. Versículo 8. Aleluia. Depois passaremos então a leitura dos versículos subsequentes. Quantos já acharam, digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estiveste longe, já pelo sangue chegaste perto. Palavra do Senhor. Tenha bondade de tomar o seu assento e Deus lhe abençoe. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te honramos e te glorificamos por essa oportunidade. Senhor, demos a Ti o nosso louvor. Demos, Senhor, as nossas palmas a Ti. Queremos, Senhor, agora ouvir a Sua voz. Fale conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Sua palavra, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Quero, nessa tarde, voltar a cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Queria ser grato diante de Deus por essa oportunidade que Ele me cede de mais uma vez ser instrumento para a transmissão da Sua palavra. Quero ser grato a Deus pela liderança dessa igreja que assim aprovou que estivéssemos cá nessa tarde para servirmos de canal de bênção. Quero honrar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, que visivelmente não está aparente, mas quero deixar as minhas saudações aqui com os ministros presentes. Quero honrar a Deus pela vida de um pai nosso aqui presente, a quem temos muito respeito desde o momento em que começamos ainda enquanto adolescentes, sempre deixou aberto os seus braços e sempre acreditou naquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Quero honrar a Deus pela vida do evangelista Oséia Casimiro. Deus abençoe. És na realidade um pai. Deus abençoe. Quero honrar a Deus também pela vida do Fernando e da Melry, que me acompanham. São lá. Eles vão se colocar de pé e a igreja vai celebrar a vida desses homens de Deus que me acompanham nessa tarde. Glória a Deus. Deus abençoe. Tomem o vosso assento e sintam-se à vontade. O meu tempo é demasiadamente curto e percebo porque normalmente é assim. Nas atividades de louvor, e isso percebe-se. Quero honrar a Deus pela vida de Samuel. Então vamos diretamente à palavra do Senhor. Amém? Tem muita gente que eu conheço aqui, mas citando fica complicado. Deus abençoe a todos pela vossa vida. Eu quero falar hoje do único instrumento para a salvação do homem.
graça. Aleluias. E quando nós lemos Efésios capítulo 2, que, por sinal, acreditamos ser a explicação mais simples, mais coerente de todas as cartas que Paulo já escreveu, resumidamente sobre o assunto salvação. E, precisamente no capítulo 2 do livro de Efésios, Paulo faz questão de nos mostrar como a graça funciona, ou como a graça entra como único e suficiente meio para a salvação do homem. Antes de Paulo mostrar o efeito da graça, Paulo mostra a condição do homem sem a graça, do homem sem Cristo. E Paulo começa o capítulo 2 da seguinte forma: e vos vivificou, estando vós mortos. Paulo apresenta a condição existencial, ou a condição do homem sem que a graça se manifeste na vida dele. É um homem morto. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo continua e ele apresenta as características de um homem morto. E ele diz no versículo 2: noutra hora, vós que andaste segundo os princípios desse mundo. Paulo está a mostrar as características de um homem morto para Deus. Um homem morto para Deus é um homem que anda segundo o curso desse mundo. Estamos juntos? E aí ele continua: e anda segundo o curso do mundo e no espírito da desobediência. Para este, Paulo considera então um homem morto. E Paulo está querendo nos ensinar uma coisa preciosa. 3 coisas Paulo nos apresenta. Primeiro, Paulo, a nos apresentar a condição existencial do homem sem Cristo, está automaticamente a apresentar a ação do inimigo de Deus na vida do homem. Porque quando o homem não é dominado por Deus, automaticamente ele é dominado pela força do diabo. E Paulo está querendo nos ensinar o seguinte: 3 coisas que eu já explico. Primeiro, o diabo trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. E Deus trabalha em nós. O diabo trabalha contra nós pelo fato de que, estando sobre o seu domínio, nós somos mortos. Estando sobre o seu domínio, nós não temos vontade própria. Estando sobre o seu domínio, nós não vamos aonde queremos. Nós não fizemos o que queremos. Nós fizemos aquilo que ele quer que nós façamos. O homem dominado pelo diabo é parecendo a jumenta que está amarrada sobre uma árvore. Ele não vai aonde ela quer, ela não come o que quer. A jumenta na árvore, ela fica ali porque a corda delimitou os seus passos de ação. A jumenta tem que comer ali porque a corda delimitou os seus passos. Aquilo que lhe dão é que ela deve comer. A água que lhe dão é que ela deve beber. A jumenta não tem vontade própria, não tem opinião própria. Ou come ou morre de fome, ou bebe ou morre de sede. Assim é a vida do homem sem Deus. Assim é a vida sobre o domínio do diabo. Você não tem vontade própria, você é aprisionado. Bebe porque ele te mete na bebida. Fornica porque ele te leva na fornicação. Você não anda com teu próprio pé. Por isso é que tem gente que não acredita. Ele bebe hoje, amanhã se arrepende, porque não era vontade própria, era o domínio do diabo sobre a vida dele. Por isso é que quando o diabo age na tua vida, a princípio você pode pensar que está agindo ao teu favor, mas o Espírito Santo me trouxe a dizer: o diabo nunca trabalha ao teu favor, o diabo sempre trabalha contra você.
parecer. Por isso é que pode parecer que está ruim no princípio, pode parecer que a coisa está boa no princípio, mas no final vem a consequência para lhe dizer: por mais bonito que seja hoje, a obra do diabo nunca é perfeita. A obra do diabo nunca é perfeita. Por isso Deus me trouxe aqui para lhe dizer: pode parecer bom esse pensamento, pode parecer bom essa prática, mas no final de tudo vai te levar à perdição, vai te levar para baixo. Mas uma coisa Paulo me fala aqui: se o diabo trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. Deus trabalha por nós. Porque o operar do diabo tem resultado, e Paulo disse morte. Mas perceba, o operar de Deus também tem outro resultado: vida. 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 E a Bíblia está dizendo, deixa eu correr. E a Bíblia está dizendo que quando Paulo fala isso, ele diz no versículo 4: mas Deus, que é riquíssimos em misericórdia. Olha o operar de Deus, hein? Pelo seu muito amor com que nos amou. Não com nosso pouco amor e seu muito amor nos amou. Não que nós demos alguma coisa para ele nos amar, mas com seu muito amor. Independentemente de nós termos um pouco ou não, ele nos amou. Independentemente de nós termos uma porção em nós ou não, ele nos... Independentemente de ter alguma coisa boa em nós ou não, ele nos... O amor de Deus não é um amor baseado naquilo que nós podemos lhe oferecer. O amor de Deus é um amor que Ele determinou em nos amar. Nós não temos nada que Deus olhou e disse: eu vou amar. Nós não tínhamos nada que Deus olhasse e dissesse: eu vou lhe amar, eu vou lhe amar. Não, não, não. Deus nos olhou na condição de morto que estávamos, na condição miserável que estávamos, e Ele disse: eu decidi amar o morto, eu decidi amar o pecador, eu decidi amar essa que não tinha vida perfeita, eu decidi amar esse que tinha uma vida desordenada. Mas por que Ele amou? Por que Ele decidiu nos amar? Tínhamos o que? Prata não, ouro não, dinheiro não, dólar não. Por que Ele decidiu nos amar? Porque Ele simplesmente decidiu. Não tínhamos nada. Aleluia. Aleluia. E Ele continua dizendo: nos amou estando vós ainda morto. Estando morto, Ele já nos amou, irmãos. Sabe por que Deus nos amou morto? Para que ninguém visse um amor interesseiro no amor de Deus. Sabe por que Deus nos amou na condição que nos amou? Para que ninguém se apegasse em alguma coisa e dissesse: Ele me amou por causa disso. Por isso é que Ele veio na condição mais miserável que o homem estava, Ele amou. Para quando o homem ver o amor, poderia dizer: Ele está me amar, mas eu não estou a lhe dar nada. Ele está me amar, eu não estou a dar nada em troca. Como é que isso acontece? É porque o nosso Deus é um Deus de amor. E a Bíblia diz que Paulo continua a explicar: e vos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer que a nossa vida que Deus agora está nos dando é uma vida que está ligada em Cristo. E aqui é onde apoio a minha mensagem. É uma vida que está ligada em Cristo. Se a vida está ligada em Cristo, quer dizer que já não há possibilidade de morte. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a vida. E quem crê nele, ainda que estiver morto... Quer dizer que se Deus está a condicionar a minha vida em Cristo, ao mesmo tempo Deus está querendo dizer: eu quero lhe tornar eterno. Porque Cristo é eterno. E condicionando a minha vida em alguém eterno, Cristo quer me manter um ser eterno. Quer dizer que Ele está querendo dizer: oi, eu te ressuscitei, mas não é para voltar a morrer. Eu te ressuscitei para você permanecer vivo. E vou lhe provar por quê. Porque o meu filho que não morre, ele vai morrer por você para lhe garantir a vida eterna.
eterna. Não, a vida. Sabe por que Cristo, sabe por que Deus meteu a nossa vida escondida em Cristo? Para quando o diabo pensar que ainda pode trabalhar contra nós, ele ver a nossa vida em Cristo e falar: eu já não posso, eu perdi a possibilidade de matá-la, porque ela está na fonte de vida. Mano, Deus não escondeu a nossa vida em ouro, porque o ouro compra-se. Deus não escondeu a nossa vida em diamante, por mais precioso que seja. Não, porque qualquer homem mais poderoso do mundo pode ter o diamante que quiser e poderia ter você. Mas Deus escondeu a nossa vida no seu Filho. Não, é no seu Filho. A nossa vida está escondida nele. E tudo que o diabo tentar fazer tem que ser da permissão dele. Por isso é que o diabo, antes de tocar na vida de Jó, teve que pedir permissão no Deus Todo-Poderoso. Porque a vida de Jó não é uma vida que estava simplesmente com Jó. A vida de Jó é uma vida que estava guardada em Deus. Então, antes do diabo tocar em Jó, tem que falar com Deus. Por isso é que você é o que é, faz o que faz. O diabo te quer, mas não te consegue. Você erraste ontem, mas hoje estás aqui no culto. Falhaste ontem, mas estás aqui a louvar. O diabo pensou que pela falha caíste, não caíste. Estás aqui de novo. O diabo pensou que ele te derrotou porque erraste uma vez, mas não falhaste. Mesmo se arrastando, mesmo com o teu erro, você voltou aqui, porque você sabe que a tua vida já não é a tua vida. E o apóstolo Paulo disse: a vida que eu vivo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? Se tivermos que apontar o maior estrategista do mundo, chamem Deus. Irmãos, essa é uma estratégia infalível. Eu vou comprar um povo com o sangue do meu filho. Então tenho que lhe guardar dentro do meu. Se é com o sangue do meu filho que comprei, então é propriedade exclusiva do meu. Eu vim pregar para os jovens que não são propriedade exclusiva da vaidade. Não são propriedades exclusivas do dinheiro. Não são propriedade exclusiva desse mundo. Não são propriedade exclusiva desse governo. Não são propriedades exclusivas dos seus namorados, dos seus maridos. Eu vim pregar para uma igreja que é propriedade exclusiva de Deus. Foram comprados com sangue exclusivo. Foram comprados com uma morte exclusiva. Correndo para terminar. Esconde nele. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo está dizendo: pela graça vós sois salvos, por meio da fé. Paulo não disse com fé vocês alcançam graça para ser salvos. Paulo disse: vós sois salvos pela graça, por meio. A graça existe, ainda que Paulo não continuasse a escrever, mas já falou que é graça. Quer dizer que graça é, mesmo que a fé não estivesse lá. Mas ele disse: não vai ficar assim dissubstanciado. Eu vou meter a fé, mas a fé vai ser só meio. Não que a fé seja o alvo para ser salvo, mas é o meio pela qual nós sejamos. E Paulo nisso estava a querer anular, e ele abaixo continua, anulou qualquer possibilidade que a fé tem para nos fazer ser salvo e as obras têm para nos fazer ser salvo. Somente a graça, que é o favor imerecido de Deus, tem o poder para nos tornar salvo. Porque os irmãos sabem que Paulo disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Os irmãos também sabem que todo judeu
de 0, depois quando ele começa a crescer, tem que ir para casa, para o templo, para aprender a Torá, palavra de Deus. Quer dizer que todo judeu, ao seu crescimento, ele já tem contato com a fé, mas não tem contato com a graça. Me acompanha para fecharmos aqui. Ele tem contato com a fé que lhe é gerada a partir da Torá que ele aprende, mas não teve contato com a graça. Então, quando houve esse conflito entre os judeus e gentios, qualquer base que o judeu estava a apresentar era por causa da fé. Eles não podem ser salvos, porque pela palavra que nós lemos, Deus só firmou as suas alianças com Abraão, Moisés, e esses eram judeus. Quer dizer que mais ninguém pode entrar na salvação. Somente, presta atenção, somente nós, que somos da aliança de Abraão, de Moisés, é que podemos ser salvos. A lei apoiou a fé deles. Então, como Paulo queria pregar não só para os judeus, uma salvação que não é só para os judeus, mas também para os gentios, ele não podia apresentar fé como objeto de salvação, porque senão só estaria a meter salvação para um determinado povo. Então ele disse, para mim não desvalorizar o tempo deles que aprenderam a lei, tá bom, vou valorizar a fé, mas entenda uma coisa, judeu, você aprendeu a lei, você sabe sobre a lei, a tua fé veio da lei, mas escuta, eles são salvos pela graça. Por isso é que nós, depois de sermos alcançados pela graça, nós corremos atrás da lei. Pode vir aqui alguém, veio a correr, Deus lhe salvar aqui, se morrer aqui, foi graça. Mas como nós viemos, a graça nos alcançou, não morremos, precisamos da lei. Porque os minutos foram embora, não, Giovanni? Porque a lei sustenta, a lei preserva a graça. Porque a graça nos traz no mundo de Deus, mas a lei nos faz compreender o mundo de Deus. Não, eu não vim pregar aqui para você sair daqui desigrejado e não gostar da Bíblia, não gostar de estudar. Eu vim dizer, temos graça sim, a graça nos salvou sim, mas a lei nos faz permanecer na presença de Deus. Só a lei nos faz ficar, só a lei nos faz andar no caminho de Deus, porque onde a graça te leva, somente a lei te faz permanecer. Graça levou José no Egito, mas é sabedoria que tornou José governador do Egito. Graça levou Davi até no campo de batalha, mas o conhecimento sobre a física é que lhe fez matar. Tem lugar que graça vai te levar, mas conhecimento vai te fazer permanecer. Não, há muitos jovens que estão confundindo graça com lei. Paulo explicou, Paulo não anulou, só meteu a prioridade. E outra coisa, os judeus estavam muito confiantes que só com a lei chegava, mas não chegava. Paulo ainda mais abaixo lhes disse, esses irmãos aqui, esses irmãos, que no outro tempo não faziam parte das promessas. Essa igreja vai glorificar de pé. Não faziam parte das promessas. No Antigo Testamento, todo homem que Deus levantou, desde Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, entre outros, Deus liberou sempre uma aliança. E toda aliança que Deus liberava, ele acompanhava de promessa. Quer dizer que para nós gentios, esse banco é o gentio e eu sou judeu. Estou terminando mesmo aqui. Gentio, judeu. Tem aqui essa divisória da parte vermelha com azul. Toda promessa que era liberada só alcançava na parte azul.
na parte azul aqui, na parte vermelha, as promessas não entravam. Porque Deus tinha compromisso simplesmente com a nação que Ele elegeu, de Israel. Quer dizer que havia uma separação. E qualquer promessa que era feita era uma promessa com selo nacional. Diga, selo nacional. Qualquer pessoa que trabalha no porto sabe que a tirar uma mercadoria do porto vem um selo. E aquele selo é que identifica onde vai a mercadoria. E toda a promessa que Deus liberava era uma promessa com selo nacional. Diga, selo nacional. Mas um dia, Paulo pregando, fazendo entender a morte de Cristo, ele disse o seguinte: esses que noutro tempo não faziam parte da promessa, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, essa divisória que existe entre eles vai se quebrar, porque agora o azul pode ser vermelho e o vermelho pode ser azul, porque pelo sangue de Cristo o selo deixou de ser nacional e passou a ser universal, Por isso é que o Bacongo é salvo, o Sulano é salvo e do leste é salvo, porque existe um selo universal. E outra coisa que Paulo está dizendo: únicos co-herdeiros da herança de Cristo era Israel. Só tinha um lugar para Israel. Co-herdeiro significa herdar junto. O único que eles podiam herdar era Israel. Só tinha um lugar para Israel governar. Mas sabe o que é que Paulo está dizendo? Não só quebrou a barreira e nos fez co-herdeiro com Cristo. Sabe o que é que o bom pai fez? Esse meu outro banco, toma, já não é só judeu, também gentil, e eu aqui sentado junto para a glória de Deus. Alguém aplaude a Jesus? Aplauda o nome do Senhor, fecha os teus olhos e aplaude ao nome do Senhor. Glorifica a esse Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.